Olá, diga a verdade. Na infância, você também assistiu Harry Potter com sua capa mágica e ficava com uma inveja terrível? Bem, essa garota lhe diria que ser invisível, na verdade, não é tão legal quanto pode parecer à primeira vista. Como ela ficou invisível e o que aconteceu depois é o que vamos contar agora. A Holly nasceu sendo a filha do meio na sua família. Sua irmã mais velha, Vanessa, era a dona de toda a beleza, enquanto seu irmão mais novo, Troy, de toda a inteligência. Holly, por outro lado, sentia que lhe faltavam ambos. A única pessoa que se interessava sinceramente por seus hobbies e pensamentos era sua mãe, mas ela adoeceu quando Holly tinha 12 anos e morreu repentinamente. Depois disso, ninguém prestava muita atenção na garota. À mesa, seu pai nunca perguntava sobre seu dia, e seu irmão e sua irmã simplesmente a ignoravam. E isso logo se espalhou para o resto da vida dela. A Holly não era mais notada nem na escola, e, uma bela manhã, ela simplesmente desapareceu. Muitos anos se passaram, e a Holly aprendeu a levar uma vida completamente normal com sua pequena peculiaridade. Agora, ela mora sozinha em um apartamento alugado e trabalha à noite. Na maioria das vezes, ela trabalha em boates, onde espia a vida alheia e depois vaza foto para jornalistas locais a troco de muito dinheiro. Seu irmão, Troy, ainda mora na casa do seu pai. Porém, ele mora no porão, onde montou um estúdio de gravação e filma estranhos filmes experimentais, com a participação das pernas das mulheres que passam. A Vanessa se casou e continua obcecada pela sua própria aparência. Às sextas-feiras, a família se reúne para jantar. A Holly sempre está com eles, embora ninguém saiba disso. Um dia, a Holly, como sempre, vai trabalhar na balada. Ela segue pessoas famosas e as acompanha para uma área privada. Mas, de repente, algo acontece. Hey, why are you following those people? O segurança bota a Holly para fora da boate e não responde às perguntas estranhas dela. A menina fica tão chocada que já começa a pensar que se tornou normal outra vez. Outro segurança sai para a rua e ela tenta falar com ele. Fica claro que ele continua sem vê-la, tudo como antes. Alguns dias depois, a Holly se depara com um jornal com uma foto de sua autoria. Ela percebe que a foto mostra aquele mesmo segurança do clube. O nome do cara é Shane Blackwell. E no passado, ele foi campeão mundial de artes marciais mistas. A Holly descobre que há alguns anos, o cara começou a namorar a famosa atriz Juliana King e por algum tempo, o casal esteve no auge da fama. No entanto, um dia, o Shane foi pego traindo e pouco depois, perdeu uma luta para um famoso rival chamado Attila Mate. Os fãs viraram as costas para o lutador e sua carreira decaiu rapidamente. A Holly decide voltar à boate e esperar o Shane na porta do serviço. Ela pergunta se ele se lembra dela e lhe dá o fatídico jornal. Think I've seen this picture 100 times? I took it. Ao saber que a desconhecida está envolvida no colapso de sua carreira, o Shane fica ainda mais irritado e pede que a Holly o deixe em paz. No entanto, a garota diz que pode limpar a reputação dele, recuperar sua carreira e, talvez, até consertar seu relacionamento com a Juliana. O Shane não quer ouvir nada daquele absurdo. Ainda mais porque ele está com pressa para ir se encontrar com um agente. A Holly insiste que ele a leve junto e promete mostrar para ele suas habilidades. No encontro, em um bar, a garota se senta ao lado do agente, no balcão, e fica espiando o telefone dele o tempo todo. Ele nem presta atenção nela. Então, a Holly rapidamente descobre e comenta em voz alta que o parceiro está enrolando o Shane com dinheiro. Ele dá muito menos pelas lutas do que realmente ganha. Sem entender o que está acontecendo, o Shane sai correndo do bar e pede uma explicação. A menina diz que ele é a primeira pessoa em sua vida que pode vê-la. O Shane não acredita em uma única palavra dela, e então ela decide usar métodos mais extremos de persuasão. O cara entende que o motorista não viu a garota, como ela havia dito. Ele cede e diz que está disposto a conversar com ela na manhã seguinte, na casa dele. Eles se encontram e a Holly apresenta sua teoria para ele. Ela acha que os dois estão sob o mesmo feitiço e que apenas os dois podem ajudar um ao outro a removê-lo. Pouco depois, ela encontra a confirmação de seus palpites. Aos 13 anos, o Shane foi expulso de casa pelo namorado de sua mãe e desde a infância, ele se sente abandonado. A Holly sentiu o mesmo quando sua mãe morreu. O Shane acaba aceitando a ajuda da garota e a convida para uma luta clandestina,
na qual ele vai lutar. A Holly não fica muito empolgada com o lugar onde a luta acontece e fica surpresa com o pequeno pagamento do vencedor, só $300. A garota diz que o Shane merece mais e promete encontrar melhores rivais e competições maiores para ele. Durante vários dias, a Holly estuda o portfólio dos lutadores mais durões e decide começar com um famoso brutamontes chamado Soares. Ela entra com cuidado na casa dele, tira uma foto de esteroides em sua cozinha e lhe envia uma foto das pílulas. Sentada a alguns metros de sua vítima, a garota diz que entregará a foto aos jornalistas se ele não cumprir suas exigências. Da casa do Soares, ela vai para a casa do Shane, que acaba de receber uma ligação do agente. Ele conta que combinou uma luta com um incrível rival, o Soares. O Shane entende na mesma hora quem está por trás disso. How did you pull that off? You let me worry about setting up the fights. You worry about the training. Começam os preparativos para a importante luta, na qual o Soares é o claro favorito, mas o Shane treina como nunca antes e, no processo, se aproxima da Holly. Ele a convida para assistir à luta, mas ela diz que é perigoso para ela estar no meio da multidão e recusa. No entanto, ele sugere que ela assista ao duelo na casa dele e espere que ele volte. A Holly concorda, mas antes disso corre até a casa da Vanessa para emprestar uma blusa e um batom de sua irmã desavisada. A luta é muito difícil e logo no início, o Shane quase desiste. Mesmo assim, ele resiste ao ataque do oponente por 3 rounds inteiros e, de repente, consegue imobilizar o oponente e forçá-lo a desistir. Logo depois da luta, o Shane vai para casa. Ele encontra um jornalista irritante no caminho. Depois, ele chama a Holly para sentar no telhado. Eles comem sorvete de amendoim, ficam olhando a lua e conversam. O Shane compartilha suas preocupações com a garota. Ele acha que está ficando louco e pergunta se ela é mesmo de verdade. A Holly começa a ficar chateada, mas daí o cara a beija. É nesse momento que aparece na escada a câmera de um jornalista e ele consegue tirar uma foto. Mas não há com que se preocupar, afinal, a Holly não será visível na foto. Nada disso. O Shane participa de uma entrevista coletiva com seu próximo oponente, o presunçoso Tommy Bones. Ele diz que o Shane está mal preparado e que provavelmente vai desistir já no primeiro round. Para o Shane, os jornalistas perguntam não sobre a luta, mas sobre a misteriosa garota da foto. Algumas pessoas acreditam que é a Juliana King e que eles estão juntos novamente. O Shane se recusa a comentar o assunto. Após a entrevista, a Holly entra na limusine do Tommy e lhe envia uma mensagem. Em anexo, há uma foto dele com uma fã e a calcinha dela. A Holly escreve que a garota na foto tem 16 anos e envia a identidade da menina. Ela oferece um acordo para o Tommy. Finalmente, chega a hora do importante duelo. O Shane luta com o Tommy, que tem 10 vitórias seguidas, mas isso não o impede de detonar o atleta presunçoso. Após a vitória gloriosa, a Holly oferece ao seu chefe jornalista uns vídeos exclusivos do treinamento do Shane, mas ele recusa, afinal ninguém se interessa em caras de sucesso. Então, ela lhe dá informações supostamente privilegiadas sobre uma revanche do Shane contra o Attila Mate. A notícia chega rapidamente ao Mate, e a princípio, ele não gosta nada dela. No entanto, o agente o convence de que uma segunda vitória apenas consolidará o seu status de campeão e o atleta concorda. A Holly passa o dia inteiro no apartamento do Mate, tentando encontrar algo comprometedor, mas não consegue. Na manhã seguinte, a garota vai até a casa da sua irmã para devolver a blusa e vê que ela está chorando no banheiro, com um teste de gravidez nas mãos. Ela não entende porque a Vanessa não está feliz, mas não pode fazer nada. Enquanto isso, a Juliana resolve convidar o Shane para ir a um bar e flerta com ele. No meio do encontro, a Holly aparece no bar. A garota vê o que está acontecendo, fica com raiva e sai correndo. O casal briga. A Holly tem certeza de que a ex-namorada está só usando o Shane. Ele pede para a garota entendê-lo. Afinal, ele não pode namorar com uma garota que não existe. Essas palavras magoam a Holly. Ela diz que não encontrou nada comprometedor sobre o Attila e que o Shane terá que se virar sozinho. You've been fixing these fights. Eles brigam feio. A Holly se tranca em casa e vê pela televisão que o Shane reatou seu romance com a Juliana. Ela fica em crise e pede demissão, mas um dia o Shane resolve visitá-la.
Ele diz que terminou com a Juliana não por causa daquela fatídica foto e que a derrota pro Átila na primeira luta foi culpa só dele. A garota entende que é justamente por isso que a maldição ainda não sumiu. O problema é outro. Então, o Shane sugere que eles olhem de um jeito diferente para o que aconteceu com a Holly depois da morte de sua mãe. Talvez a família não a tenha abandonado? Talvez houvesse algo a mais? A menina não pode acreditar nessa ousadia. Além de perder a pessoa mais importante de sua vida e ninguém mais querer saber dela, o Shane está sugerindo que ela mesma é culpada disso tudo. Just go. A Holly está sozinha novamente. Ela fica pensando constantemente na sua família e parece estar começando a se lembrar de algo pouco a pouco. Um dia, ela vai à casa da Vanessa e vê que ela está fazendo um teste de gravidez pela terceira vez e que, em seguida, o esconde do marido. A Holly chuta a lata de lixo e o teste cai bem na frente do cunhado dela. O cara se alegra e a Vanessa começa a chorar. Ela compartilha com o marido o pesadelo pelo qual ela passou depois da morte de sua mãe e fala sobre o medo que ela tem de ter seus próprios filhos. De repente, a Holly percebe que não foi só ela que a tragédia familiar deixou uma marca profunda. Depois disso, a Holly vai para a casa do seu irmão. Ela assiste a seus filmes, que antes considerava estranhos, e vê beleza neles, além de ver imagens com a mãe. A Holly percebe que há uma garota nas imagens que o Troy filma mais que as outras. Naquele mesmo momento, a tal moça passa pela janela e a Holly decide ajudar o irmão a conhecê-la, fazendo a garota tropeçar. Are you okay, miss? Depois, a menina vai até o pai. Ela vê uma coleção de soníferos em seu quarto e entende que ele fica o dia inteiro sentado na frente do computador, não porque ama o trabalho, mas para se distrair de suas preocupações. A garota também percebe que ele ainda guarda as pinturas de sua mãe e que leva flores ao túmulo dela em cada aniversário. A Holly percebe que foi difícil para todos os membros de sua família superar aquela perda. Ela esperava tanto o apoio dos outros que se esqueceu completamente de dar apoio. Quebrando a cabeça, ela corre para a arena, onde o Shane lutará com o Átila. Ela perde o início do duelo, mas o acompanha pelo rádio. Assim, ela fica sabendo que seu amado passou os 2 primeiros rounds na defensiva e que o terceiro terminou com uma lesão. Finalmente, ela chega ao local. A situação de Shane piora a cada segundo. Ele está à beira da derrota. Ele mal fica em pé e já recebe uma série de golpes no peito e no queixo e cai novamente. Depois de mais um round exaustivo, a Holly corre para o ringue e diz palavras de encorajamento para o Shane. Ela diz que ele é um campeão e que tem o direito de estar ali. A garota invisível sabe que ele já não a vê, nem a ouve mais, mas mesmo assim pega o cara pela mão. De repente, o Shane abre os olhos e olha diretamente para ela. A Holly sai do ringue e o Shane volta à luta renovado. Ele dá uma série de golpes rápidos no oponente e o leva à lona. A Holly, enquanto isso, é afastada do ringue e percebe que não é mais invisível. Alguns segundos depois, o árbitro interrompe a luta depois de um golpe vitorioso do Shane. Os juízes anunciam suas pontuações com base nos resultados dos 5 rounds. Os lutadores ficam bem próximos, mas o Átila acaba vencendo. Devastado pela perda, o Shane sai do ringue. A Juliana diz a ele que ele lutou bem, mas vai correndo elogiar o Átila. O Shane corre atrás da Holly e literalmente a tira das mãos dos seguranças. Ele percebe que ela se tornou real e conta que terminou com a Juliana. Assim, a maldição de Holly é removida para sempre. Agora, ela encontrou o amor, mas isso é apenas metade da batalha. Ainda resta aprender a ver a dor dos outros e amadurecer. Mas o primeiro passo já foi dado. No final da história, a garota vai até o pai e o abraça em prantos. O que você acha que vai acontecer agora? Será que os parentes da Holly também achavam que ela os havia abandonado? E se sim, será que eles poderão perdoá-la? Compartilhe suas teorias nos comentários. Curta este vídeo e se inscreva no canal se você também curte filmes legais.